Olá, meu nome é Matheus Lucas, eu sou estudante de artes cênicas e hoje eu tô aqui para falar sobre o teatro no período helenístico e sobre um gênero teatral que era contemporâneo ao teatro helenístico, o mimo. Bom, primeiro de tudo é importante falar que esse vídeo vai ser curto e ele vai introduzir uma série de vídeos próximos sobre o teatro romano, o teatro do Império Romano. Então esse período helenístico e o mimo é um período de transição entre a queda do Império Grego, por assim dizer, né, do auge do Império Grego, quando a gente tem ali no século V, as tragédias e tal, até então o surgimento do grande Império Romano, que daí vai dar origem a outra série de vídeos com outras práticas teatrais. Então esse vídeo é curto, ele vai condensar dois assuntos num só, mas é para fazer essa ponte entre Grécia e Roma. Para começar, eu vou recorrer a uma ciência humana meio próxima da gente, a história. O período helenístico ele acontece ali entre o século 3 e 2 antes de Cristo, um pouquinho depois, né, do século 4 ali já. E ele é caracterizado pelo domínio macedônio acerca do povo grego. Colocando numa ordem cronológica, quando a gente sai mais ou menos da época de Eurípides, das tragédias, e um pouco depois de Aristófanes, as comédias ali, o que a gente viu nos vídeos passados, a Grécia é dominada pela Macedônia. E assim, durante esse período de transição, que vai ser até um pouquinho ali do século I antes de Cristo, que daí já é o período onde a Grécia passa a ser domínio dos romanos. Mas entre os séculos 3 e 2 a.C., a história define como período helenístico da história, onde o Império Grego agora é regido pela Macedônia. A partir do século I vai ser Império Romano, e isso é para os próximos vídeos que a gente vai ver. O período helenístico ele é marcado principalmente pela construção de edifícios teatrais. Um deles super famoso, vou mostrar uma foto em algum lugar aqui, é o Teatro de Dionísio, o Teatro de Pedra, em honra a Dionísio. Ficou muito famoso, né? Infelizmente, nenhum dos poetas ficou vivo para ver. Nenhum dos poetas trágicos ou cômicos, infelizmente. Foi um período apenas de construção. Assim como Epidauro também construi o seu famoso teatro, no qual a gente, vendo fotos, vendo imagens, ou até indo lá visitar, a gente consegue imaginar como era e revisitar os períodos da tragédia, da comédia clássica, mesmo sem nenhum autor ter pisado lá. Além disso, os atores, né, os descendentes dessa geração passada de atores, dessa geração de ouro de atores, tanto de tragédia quanto de comédia, eles se organizavam em grêmios, em grupos, né, para reencenar peças desses autores. Então, não tiveram produções consideráveis, pelo menos não chegaram até a gente. E os atores eles reencenavam peças do período passado. Foi um período conturbado, foi um período super difícil para os descendentes, né, gregos. Então, não foi um período de intensa criação coletiva, assim como era com a tragédia e comédia, mas eles reencenavam peças. E o que fazia sucesso entre os macedônios era Eurípides. Eurípides fazia muito sucesso com as suas peças e foi o mais reencenado dentre todos os poetas, seja trágicos ou cômicos, até mesmo que Aristófanes. Então, o período helenístico, o teatro dentro do período helenístico é caracterizado por essas características. Desde antes dos registros dos livros e tal, onde a história consegue chegar, os saltimbancos circulavam pela Grécia. Mas não são os saltimbancos que você está pensando, os animaizinhos que tocam. Eles são legais, mas não são eles. Eram grupos ou trupes de artistas de diversas linguagens, por assim dizer, né? Essa caracterização como linguagem artística que a gente tem hoje, na época não tinha. Então, faziam acrobacias, cantavam e contavam histórias. Eles andavam e circulavam pela Grécia de maneira informal, claro, não era elitizado como a tragédia, a comédia, não era algo organizado por
por grandes nomes e pessoas influentes como a tragédia, a comédia, né? Pessoas ricas e tal. Mas circulava e era popular, uma manifestação popular grega. Porém, com a influência das manifestações culturais gregas que foram surgindo ao longo dos anos, os artistas do mimo, além de contar histórias, começaram a se apoiar em algumas personagens criadas e criar cenas improvisadas, cômicas, engraçadas, sobre o cotidiano. Ao contrário da tragédia e da comédia que contavam, sei lá, a comédia fazia uma crítica política, ou a tragédia contava a história de um herói, o mimo, eles trabalhavam com imitações de figuras anônimas, de pessoas que tinham no dia a dia, ali da realidade deles, e que eles achavam engraçado. Eles imitavam, ou, como diz Aristóteles em sua Poética, que vai explorar isso de uma maneira melhor e vai ampliar essa linguagem, mas eles tratavam sobre mimesis, tratavam a mimesis, eles imitavam as pessoas. E por que isso é importante? Mesmo surgindo de maneira grotesca e meio pulverizada, né, durante a Grécia e em períodos assim, né, surge há muito tempo atrás e começa a se fomentar depois ainda da derrocada da tragédia, mesmo sendo pouco, ela não vai se limitar ao tempo nem ao espaço, porque essa manifestação vai continuar. O mimo continua pela Europa, avança além do tempo e das fronteiras geográficas, e vai dar origens a manifestações teatrais lá na frente, na Itália, na França, em diversos lugares. Então eram grupos de artistas que andavam, faziam malabarismo, faziam cantorias, tocavam instrumentos, faziam torções de corpo, truques, contavam histórias e encenavam imitando figuras. Apesar de ser algo pequeno, pulverizado e ter um crescimento devagar, o mimo foi uma manifestação cultural muito importante para toda a Europa. Esse vídeo foi mais rápido, mas foi para introduzir um assunto maior que vai continuar e continuar e continuar, porque a história acontece, o teatro acontece. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Se sim, deixa um joinha para me ajudar. E se você gostou do conteúdo, se inscreve, que tem muita história para contar. É isso. Obrigado.